saúdo com a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no tema A Cura pelo Perdão. Queridos, eu creio que Deus estabeleceu o perdão como princípio porque somos seres imperfeitos. Nós falhamos uns com os outros. E quando somos vitimados pela falha do outro com relação a nós e não abrimos o nosso coração ao perdão, quando aquele que falhou contra nós nos procura arrependido, nós vamos dando guarida a sentimentos destrutivos para a nossa alma, seja a ira, a amargura, o ressentimento, o espírito de vingança. Isso tudo, irmãos, compromete nossa saúde física, emocional e espiritual. A prevalência desses sentimentos por longo tempo traz muito desgaste emocional, desequilibrando a nossa química cerebral, os nossos neurotransmissores, gerando enfermidade como, por exemplo, a depressão. Mas também podem gerar enfermidades físicas, como derivações de uma alma conturbada, as chamadas doenças psicossomáticas. E mais, irmãos, esses sentimentos destrutivos nos vulnerabilizam do ponto de vista espiritual, porque Satanás se aproveita dessa fragilidade para alcançar vantagens sobre nós, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10. E mais, a ira agasalhada é equivalente a dar lugar ao diabo, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, verso 27. Sem contar, irmãos, que a culpa que carrega aquele que sabe que perdoados em Deus são devedores de perdão ao próximo, como nos ensinou Jesus, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa culpa nos achata. Ou seja, Jesus, irmãos, deixou claro que quando negamos perdão ao próximo, Deus também nega perdão a nós. Está lá em Marcos capítulo 11, verso 25, e Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Mas não sei, parece que a gente não acredita muito nisso. E esses sentimentos destrutivos, irmãos, comprometem também os nossos relacionamentos. E como disse Jesus, a casa dividida não se estabelece. Contrário senso, uma casa unida, coesa, articulada, seja em família, seja em comunidade, essa sim prevalece contra o inimigo, porque você concorda comigo que para ele é mais fácil vencer uma família, uma comunidade cujas forças estão esfaceladas? Como é que a prática do perdão pode nos curar então? De saída, irmãos, poderíamos dizer que o perdão nos liberta desses sentimentos destrutivos, a ira, a amargura, o ressentimento, o espírito da vingança. E para praticá-lo, eu preciso vencer minha autojustiça, meu orgulho, meu ego autocentrado. E quando isso ocorre, eu cresço espiritualmente falando e eu atraio a graça de Deus sobre a minha vida, como diz Tiago, capítulo 4, verso 6. Ele diz: antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E eu acho que a grande sabedoria está no ensino de Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versos de 17 a 21.
Veja os irmãos, que caminho de sabedoria. No verso 17 ele diz: não torneis a ninguém mal por mal. Quer dizer, você não está na terra para perpetuar o mal, para se nivelar por baixo, para reagir de forma negativa àquilo que de negativo chega a você. Olha que sabedoria, irmãos. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esse é o nosso compromisso. Fomos criados para toda boa obra e para estarmos o tempo todo ao lado do bem. E o verso 18 ele diz algo também muito interessante. Se possível, quanto depender de vós, enquanto estiver na minha mão, enquanto estiver na minha possibilidade, tende paz com todos os homens. E às vezes a paz não significa que a relação foi perfeita, mas que na caminhada da vida, como exemplificou Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos, a gente suja os pés. Precisa da misericórdia e graça do outro para nos perdoar. Para quê? Para que possamos continuar caminhando juntos. Aí o verso 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos. Então percebam, irmãos, que a vingança não nos pertence, porque ela pode nos destruir. Ele está dizendo: deixa com Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Só Deus pode julgar 100% correto. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí a palavra vem como o maior desafio que nós podemos ter em termos de relacionamento. Pelo contrário, verso 20: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É pagar o mal com o bem. Então, alguém te fez o mal, você fica orando a Deus, pedindo uma oportunidade. Isso é uma bênção na vida dele, de demonstrar o seu amor, sua consideração, o seu apreço. E ele diz que fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Sabe o que acontece, irmãos? Você gera nele uma crise de consciência, porque ele diz assim: olha, fiz o mal e ele me retribuiu com o bem. Então, com isso, você tem a chance de conquistar seu coração e trazer o pseudo-inimigo para o seu lado como um aliado. Por isso que ele diz, verso 21 conclui: não te deixes, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, essa é a única forma de desarticular o mal que vem contra você, respondendo esse mal com o bem. É assim que se quebra o ciclo de animosidade patrocinado por Satanás. Essa é a sabedoria da palavra de Deus. Perdão também produz uma amnésia emocional. Quem não perdoa, irmãos, carrega emocionalmente o ofensor para onde quer que ele vá. E cada vez que se lembra dele, ele tem uma febre de alma. Não sei se você já passou por isso. Todavia, quando o perdão é liberado, você pode até lembrar do fato, você não é um desmemoriado, mas você lembra do fato sem desgaste emocional, porque aquilo já foi resolvido em Deus, já foi resolvido espiritualmente falando. O perdão também preserva nosso universo relacional, irmãos. Mateus 5, Jesus aprofundando e internalizando a lei, e com relação ao mandamento não matarás, ele fala da possibilidade de matar o irmão no coração, chamando-o de raca, desprezível. Ele
E ele diz que é impossível você cultuar a Deus legitimamente com uma pendência como essa, com rusga, com litígio, com malquerência, com ressentimento e ódio no coração. Então, caso você seja daqueles que afirmam comigo errou uma vez só, e porque vai ser riscado do meu caderninho. E aí cada pessoa não perdoada será uma pessoa a menos no seu universo relacional, será uma pessoa a menos no dia do seu aniversário. Assim seu mundo vai ficando cada vez menor. Há pessoas que são extremamente solitárias por serem colecionadoras de desafetos. Mas o perdão também, irmãos, diminui o rigor com o qual seremos julgados. É o que disse o Senhor Jesus. Jesus ensinou que com o critério com que julgamos, nós vamos ser julgados. Com a medida com que medimos, nós seremos medidos, lá em Mateus capítulo 7. Então, queridos, o padrão do perdão é elevado, é verdade, exige fé, porque a força motriz do perdão não é o sentimento, mas a obediência, a fé. Quem for esperar sentir para perdoar, jamais perdoará, porque os sentimentos estarão conspirando contra o perdão. São esses sentimentos destrutivos que eu acabei de mencionar. Por isso, quando Jesus disse aos discípulos que eles deveriam perdoar 70 vezes 7, e não somente 7, que eles já estavam achando muito, eles pediram: ah, Senhor, então aumenta a nossa fé. Então, para que haja em nós o espírito de perdão, precisamos vencer a incredulidade, os sentimentos e mais, as falsas crenças. Quer ver uma? Admitir a mágoa é perder a razão. Mas como é que o seu irmão ou o próximo vai saber que te magoou se você não disser a ele? O texto diz em Lucas 17:3 que você vai lá com o irmão que te magoou, repreende, e se ele se arrepender, você perdoa. Foi o ensino de Jesus. Vá diretamente a ele. Então essa é uma falsa crença. Admitir a mágoa é perder a razão. Segunda, o silêncio é a voz do perdão. Nunca foi. Ele pode ser, no máximo, a voz da amargura, a voz da acusação, a voz do boicote. Mas o silêncio não é a voz do perdão. Você vai guardando, vai agasalhando aquilo, vai acumulando, vai adubando, e só o que faz é piorar. E aí a terceira falsa crença: o tempo é um santo remédio. Você pensa, o tempo vai passar, eu vou esquecer, isso tudo vai sumir do meu coração. Não, não é não. O tempo só faz adubar aquele sentimento, e cada dia que passa fica mais difícil o acerto. As relações não curadas, irmãos, são como um câncer que, quando não tratado precocemente, produz metástase nos demais órgãos. Sabe quando o médico diz: olha, você veio tarde demais. A ira enferma o ser, o ressentimento tira o brilho da existência, a vingança perpetua o mal, a autocomiseração rouba a grandeza de espírito. Somente o perdão, irmãos, carrega em si o poder de curar e libertar a alma, seja no físico e no espírito. E qual é o desafio para nós nessa manhã? Faça um inventário das pessoas para as quais você precisa liberar perdão ou pedir perdão. Assuma diante de Deus o compromisso de procurá-las. Ore sobre isso, peça graça a Deus, peça que Deus liberte você
desses sentimentos destrutivos. E eu tenho certeza, irmãos, Deus mesmo se encarregará de capacitar vocês para o enfrentamento desse conflito e, por certo, promoverá a cura da sua interioridade. Seja assim com você, seja assim com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe seu dia e seu restante de semana, em nome de Jesus.